Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui, mais uma tarde, buscando, adorando a Deus. E é da vontade de Deus, se eu estivesse essa tarde trazendo a palavra, era para ser nosso irmão Paulinho, mas ele não pôde vir por conta de questões de trabalho, né? Então, sem mais delongas, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Versículo 37. Amém? Que diz: Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim fizeram. Pode sentar. Bom, o trecho que nós lemos agora é basicamente um trecho que faz parte do sermão do Monte das Oliveiras. E é bem interessante, porque se nós formos olhar o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, se passam 3 parábolas. E essas parábolas só estão nesse Evangelho, que é a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e, por fim, essa passagem que Jesus faz a analogia entre bodes e ovelhas. Então, Jesus, durante esse sermão, essas parábolas elas tinham o propósito de falar sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus e a nossa missão aqui na terra enquanto aguardamos Ele, porque haverá um momento em que Ele voltará e haverá um juízo. Então, essas parábolas que Jesus passou, elas trazem uma mensagem de como nós devemos viver no nosso interior e em como nós temos que transpassar isso. Então, Jesus ele começa com a parábola das 10 virgens. E a parábola diz em que havia-se uma cerimônia de casamento. E o casamento, naquela época, como funcionava? O noivo ia com seus amigos até a casa da noiva para buscá-la e está levando a cerimônia. E então, a parábola diz que haviam 10 virgens que aguardavam a vinda do noivo. Isso dava a entender de que provavelmente o noivo estava vindo de longe. E por conta disso, elas estavam no aguardo da chegada do noivo para que houvesse ali a procissão de ir em busca à noiva. Essa é uma das interpretações, eu acho que é a mais que parece mais fazer sentido para essa parábola. E então, dessas 10 virgens,
duas eram prudentes e duas eram loucas. Mas o que diferenciava uma da outra? O que se sabe é que, como diz aqui, todas elas possuíam as candeias, né, que elas mantinham acesas. Porém, as prudentes, elas estavam preparadas para caso houvesse uma demora do noivo, elas tinham levado o óleo para as suas candeias, enquanto as loucas não. E passou-se o tempo e todas elas adormeceram, tanto as prudentes quanto as loucas. Porém, quando é anunciado que o noivo está chegando, as prudentes estavam preparadas e aguardavam o noivo, enquanto as loucas viram que as suas candeias estavam se apagando. Então, que mensagem é que Jesus queria passar para a gente? Se nós formos observar, todas elas tinham as suas candeias acesas. Isso quer dizer que todas elas eram servas de Deus, buscavam a Deus. Porém, 5 delas, elas não se prepararam no sentido de elas não deram manutenção à sua fé. Porque o noivo, ele poderia voltar, tanto nesse momento em que nós estamos aqui, onde estão todos aqui na igreja, buscando a Deus, adorando a Deus. Mas muitas das vezes, a gente, aqui, a gente está cheio de Deus, aqui a gente está buscando a Deus. Só que aí chega, no final de semana, isso é muito comum, que aí na sexta a gente tem o culto da vitória, e no sábado tem a tarde da bênção, aí no domingo tem o culto da família, e aí nós ficamos cheios, né? Porque aqui a gente ouve uma palavra do Senhor, aqui a gente vem adorar a Deus, aqui a gente ora a Deus. Porém, chega na segunda-feira, aí a candeia vai se apagando, aos pouquinhos. Aí quando chega na quinta, já não tem nem mais nada aceso. Aí na quinta, aí quando chega na sexta, aí como as loucas, a gente vai lá e vai buscar mais óleo, né? A questão e se Jesus voltar no momento em que nós estamos deixando a nossa candeia se apagar? Então, foi assim com as loucas. E na passagem fala que quando as loucas elas pediram um pouco de óleo das prudentes, elas não compartilharam esse óleo. E aí, às vezes a gente pode pensar, no primeiro momento a gente pensa, por quê, né? Por que elas simplesmente não compartilharam? Mas a mensagem que Jesus está passando aqui não é porque as prudentes eram maldosas e queriam as coisas só para elas, mas porque quando nós falamos da salvação, ela é individual. Então é responsabilidade de cada um de nós estar buscando e nos alimentando para que nós possamos manter as nossas candeias acesas. Então, as prudentes, elas não compartilharam porque elas não queriam, e sim porque elas não podiam. Então, a mesma coisa é conosco, porque muitas das vezes a gente acaba se apegando à unção do outro, e às vezes a gente acaba esquecendo de buscar para nós mesmos. Aleluia! Por exemplo, eu sou filho do pastor, e aí por conta disso, muitas das vezes eu posso acabar pensando que por conta disso, o Senhor, Ele vai fazer alguma coisa em prol da minha vida só pelo fato de ser o filho do pastor. Sendo que, no final das contas, eu, como indivíduo, eu tenho que buscar a Deus e servir a Deus como qualquer outra pessoa. Então, nós não podemos nos apegar ao que o Senhor tem com o outro. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas.
Então quer dizer que se Deus não faz acepção de pessoas, então quer dizer que da mesma forma como Deus fala com a irmã Êxodo, Ele também pode falar comigo. E eu só preciso abrir espaço para que Deus possa fazer isso. Então, as loucas, elas correm, né, atrás de óleo, porém o noivo, ele chega e as prudentes vão com ele até a festa, e as loucas, elas ficam do lado de fora do portão. E nessa passagem, nós temos duas visões que a gente pode ter sobre isso. A gente pode ter uma visão muito triste, porque o Senhor, Ele veio e muitos não estavam preparados para a chegada dele. Então, muitos acabaram ficando de fora na parábola. Só que, ao mesmo tempo, existe a visão de que nós que estávamos esperando a volta do Senhor nesse mundo de dores e provações, Ele veio para nos buscar, para estarmos com Ele em sua festa. E naquela festa em que o Senhor nos convidará, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Então, a gente tem duas visões sobre isso aqui. A gente tem a visão negativa, no sentido, nossa, eu tenho que me consertar, porque o Senhor pode voltar agora, eu posso não estar preparado. Mas a gente também tem que lembrar de que a mensagem que o Senhor está passando aqui não é apenas essa. Não é uma mensagem de punição, e sim uma mensagem de esperança, que mesmo que esteja demorando, mesmo que estejamos já esperando há 2000 anos, o Senhor ainda está aguardando para o momento em que Ele vai vir, está nos buscando de todos desse mundo e das dores desse mundo. Então, que a gente olhe essa mensagem que Jesus está passando e que nós venhamos mudar a nossa perspectiva, que nós venhamos parar de pensar na punição e sim na esperança do que Deus tem para nós. E para isso, a gente tem que mudar a forma como a gente vê as coisas. Porque por muito tempo nas igrejas, eu passei por muitas igrejas na minha vida, por muitos estados também, e eu percebi que às vezes as pessoas, elas são muito apegadas na punição. Porque a partir do momento em que nós estamos na igreja, preocupados, em estar fugindo do inferno, isso quer dizer que a gente não entendeu a mensagem de Cristo. Porque o inferno nada mais é do que a justiça de Deus sendo aplicada. Então, quando a gente, por exemplo, pensando num exemplo terreno, eu, por exemplo, não vou matar outra pessoa simplesmente porque a lei não permite isso e eu posso ser preso. Eu não vou matar aquela pessoa porque eu sei que é uma coisa ruim, sei que é uma coisa errada. Então, quando a gente está longe, do Senhor, é como se nós fôssemos criminosos. E como que nós hoje vemos os criminosos? Nós vemos como pessoas ruins. Então, nós temos que ter a visão de que a gente não está aqui para fugir da punição eterna. A gente está aqui porque nós somos maus e nós queremos ser bons. Só que nós sozinhos não conseguimos. E por conta disso, nós precisamos de Deus em nossas vidas, para que, a partir dele, nós nos tornamos santos. Então o noivo chega e as prudentes são levadas e as loucas são deixadas. E após isso, após trazer essa parábola, Jesus, ele traz uma parábola sobre os talentos, que basicamente
Os talentos está relacionado a quantias em dinheiro, né, que hoje provavelmente seria mais que 5 mil reais, por exemplo. E a parábola diz que o Senhor, Ele deu talentos para os seus servos, para que eles pudessem usar esses talentos para investir. Então, para um Ele deu 10, para outro Ele deu 5 e para outro Ele deu 1. Então, e ele saiu. Isso traz a ideia de que esse Senhor é Jesus, e Jesus, Ele distribuiu essa quantia entre nós. Nós quem? Nós que somos as noivas dele. Então, tanto os servos como as noivas, elas representam as mesmas pessoas. E nós, como servos dele, ele distribuiu para nós e subiu, ascendeu aos céus. Aleluia. E após isso, assim como na parábola, ele irá voltar. Então, na parábola diz que o Senhor voltou para ter o acerto de contas com os seus servos. E o servo que tinha 10 talentos, ele dobrou esses talentos. E o servo que tinha 5, dobrou. Então, o que tinha 10 ficou com 20, o que tinha 5 ficou com 10. E entregou ao seu Senhor. E isso é um ponto interessante, porque nós vemos que o que tinha 10, ele trouxe mais talentos do que o que tinha 5, por exemplo. Porque o que tinha 10 trouxe mais 10, e o que tinha 5 trouxe mais 5. E a Bíblia diz que o Senhor elogia os dois igualmente. Porque o Senhor, Ele nos dá os talentos para nós estarmos desenvolvendo, e Ele sabe o limite de cada um. Ele sabe as intenções de cada um. Então, quando nós pegamos aquilo que Deus nos entregou e nós usamos para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele, ele olha tanto para nós, para eu, por exemplo, que às vezes eu trabalho a semana inteira à noite e não consigo vir nos cultos, mas quando eu tenho a oportunidade, eu venho. Quando eu estou no trabalho, eu falo do Senhor. Eu muitas das vezes não teria o mesmo tempo que uma pessoa que se dedica totalmente à obra. Mas o Senhor, Ele olha tanto para mim quanto para Ele e se agrada do que nós fazemos. Mesmo que um faça mais, mesmo que o outro faça menos. Mesmo que um tenha mais, mesmo que o outro tenha menos. Aleluia! E é assim na parábola. O Senhor, Ele se alegra dos seus dois servos que multiplicaram os seus talentos, tanto que tinha pouco quanto que tinha muito. Porém, a Bíblia também diz que tinha um servo que tinha apenas um talento, e ao invés de buscar formas de estar investindo nesse talento, ele resolve enterrá-lo. E aí, quando o seu Senhor volta, esse servo, ele entrega esse único talento e ainda ele traz desculpas para a sua atitude. Se nós vamos olhar aqui no versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento. Veja aqui, está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei.
Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que eu voltasse e recebesse de volta com juros. Então, se nós formos observar, o servo que tinha apenas um talento, ele não só não investiu, não plantou, mas como também ele trouxe justificativas. E quantas vezes você já ouviu alguém falar que eu não queria isso, eu não queria ser assim, eu não queria ter isso, né? Quando o Senhor muitas das vezes nos chama, né, para a vontade dele, para a missão que ele deu em nossas vidas, e aí a gente tenta fugir, né? A gente olha aquilo que muitas das vezes Deus nos deu, às vezes a gente não queria que fosse aquilo, a gente às vezes queria que fosse outra coisa, mas o Senhor nos deu para que nós fizéssemos, né, para que nós fizéssemos a vontade dele, para que nós fizéssemos o querer dele. E muitas das vezes a gente prefere fugir, prefere correr de Deus. Porém, como foi com Jonas, não existe fuga, né? E se a gente rejeita a vontade de Deus em nossas vidas, nós seremos como esse servo mau, que o Senhor, a parábola diz que o Senhor, ao ver que o servo ele não investiu, né, no seu talento, ele ainda tomou dele e deu para outro. Então, é muito interessante que a palavra talento seja usada nessa parábola, porque acaba somando muito com o significado que Deus está querendo dizer com isso. Porque o talento aqui, na verdade, estava falando de quantia em dinheiro. Mas isso, para nós hoje, não se limita a dinheiro, mas sim se limita ao que Deus nos dá. E muitas das vezes, nós, todos aqui são diferentes uns dos outros. E nós temos forças e fraquezas. Nós temos talentos, né, diferentes que Deus nos dá. E às vezes a gente quer uma coisa para nós, mas não é da vontade dele. Às vezes ele colocou algo em nossas vidas e nós temos que identificar o que Deus nos deu e nós temos que procurar a melhor forma de nós estarmos fazendo isso para que ele venha, para que através de nós ele venha fazer a sua obra aqui nessa terra. Então, nessas duas parábolas nós temos dois pontos que são importantes. A primeira parábola, ela fala do nosso interior, de como nós temos que estar em nosso interior para quando Cristo voltar. E a segunda parábola, ela fala do nosso exterior, de como que nós temos que estar, como que nós temos que agir, para que quando ele voltar, para que quando ele volte, nós estejamos com ele e sejamos bons servos. Então, que nós não sejamos como servo de um talento, porque o Senhor, ele tem uma obra para nossas vidas, ele tem uma missão para nós, que muitas das vezes não envolve nós sermos ricos, estar na frente dos holofotes, mas onde ele nos colocou, nós podemos estar fazendo a diferença. Muitas das vezes o Senhor dá dons a nós que nós nem percebemos que vem dele, porque uma coisa que é muito errônea, que muitas vezes as pessoas têm visão, é que a pessoa ela olha para a igreja e ela acha que você só tem duas coisas para você fazer na igreja: ou você canta ou você prega. Esses são os únicos dons que existem.
mas nas próprias cartas de Paulo, nós vemos que nós não estamos limitados a isso. Muitas das vezes a questão da igreja, limpar a igreja, às vezes tem irmãos que o irmão ele deixa de fazer o que é dele para estar ajudando, né, o outro. Tudo isso é dom de Deus. Hoje nós temos, por exemplo, a tecnologia, então nós temos a questão da mídia, que a mídia consegue chegar em locais que muitas das vezes são inacessíveis para nós. Muitas das vezes uma pessoa que está em seu quarto de depressão, ela vê a página da igreja, ela vê uma publicação da igreja, vê uma pregação através da internet. Uma pessoa que muitas das vezes a gente nem imaginaria que estaria ouvindo aquela mensagem. Então, tudo que existe é válido para estar trazendo um crescimento para o reino de Deus. Então, nós não podemos nos limitar apenas ao templo físico e o louvor aqui dentro, a pregação aqui dentro, mas às vezes o Senhor, Ele quer nos dar muitas formas de estar alcançando outras vidas, e às vezes a gente acaba se limitando pensando: será mesmo que é a vontade de Deus? Será mesmo que é de Deus? Né? E eu vejo que isso tem mudado muito, porque se fosse há pouco tempo atrás, né, uma igreja colocar as pregações na internet, como que pode? Aí ninguém vai querer mais vir para a igreja. Muitas vezes a gente tinha esse pensamento, né? A pessoa vai querer só ficar em casa para ouvir a pregação. Só que na verdade, que é muito melhor a gente estar aqui do que ouvir a pregação em casa. Porque se fosse assim, ninguém estaria aqui no final das contas, né? Porque existem milhares e milhares de pregações hoje na internet, mas ainda assim nós estamos aqui buscando a Deus. Porque nós sabemos que só aquele vídeo na internet não é suficiente para nós. Mas, muitas das vezes, esse vídeo na internet é muito bom para atrair uma pessoa de fora. Muitas das vezes uma pessoa que está afastada. Muitas das vezes uma pessoa que não conhece a igreja. E às vezes mora até aqui perto. Mas aí vê que, a igreja aqui e tal. E aí acaba vindo. Então, essas coisas são importantes para o reino de Deus. E muitas das vezes você acha que Deus te deu um dom, né? Deus te deu um talento e você ainda não percebeu. Porque se nós formos parar para pensar, pregador, cantor, existem muitos aí afora. Mas o Senhor, Ele pode estar te dando nesse momento estratégias diferentes de estar alcançando vidas. Então, que nós venhamos nos atentar a isso, né? E venhamos pedir direção a Deus sobre o que é a vontade dele. Um bom exemplo de forma de estar alcançando vidas de formas totalmente inimagináveis. Quem aqui conhece as crônicas de Nárnia? Então, o autor das crônicas de Nárnia, ele criou uma fantasia baseada no cristianismo. Então, houve uma época em que o autor, por exemplo, estava sendo acusado por alguns pais por tentar converter o filho deles ao cristianismo através da fantasia. Então, isso foi uma forma em que o Senhor, Ele trouxe para o autor uma forma de estar levando o Evangelho para as pessoas de uma forma que ninguém poderia imaginar, dentro de uma fantasia. Então, que nós venhamos pensar mais nisso e pedir direção a Deus de forma de estar alcançando mais pessoas. Por fim, Jesus então ele fala, né, dos bodes e das ovelhas, que ele diz que no dia do juízo ele estará separando do lado direito as ovelhas e do lado esquerdo os bodes. Mas por que ele usa essa analogia de bodes e ovelhas? Porque por muito tempo os bodes e as ovelhas eles andavam juntos.
Porém, existia um período em que eles eram separados. Então, ele está falando nesse momento que isso, tudo que Jesus está falando, é para a igreja. Então, Jesus não está falando dos descrentes que não conhecem a palavra. Ele está falando de dentro da igreja. Porque as virgens eram pessoas que estavam na igreja. É por isso que elas tinham as suas candeias acesas, todas elas. E a mesma coisa era com os servos, né? Porque os servos, Deus ele só vai dar os talentos para os seus servos. Então, e a mesma coisa é as ovelhas e os bodes. Ele está falando que dentro da igreja, né, haverão as ovelhas e os bodes. Haverão pessoas em que entregarão o seu coração verdadeiramente a Deus, mas também existirão aquelas que estarão aqui só por estar. Estarão aqui porque acham que estar na igreja é o suficiente para fugir do julgamento eterno. Mas não é. E como que você se identifica? Como que eu vou saber se eu sou ovelha ou se eu sou bode? E aí nós chegamos no versículo que foi lido inicialmente, que as ovelhas serão aqueles que, ao encontrar um dos pequeninos, um dos servos dele, em necessidade, e os ajudarão. Porque ele fala, deixa eu dar uma passagem aqui em específico. Aleluia. Uma passagem, capítulo errado. Isso, que diz, Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Então ele fala: quando nós te vimos com fome, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas das vezes a gente não faz isso, mas que nós temos que olhar o nosso irmão e nós vemos a Cristo. Porque cada um que está aqui, o Senhor morreu por cada um de nós. Então, cada um que está aqui representa o amor de Cristo por nós, representa o seu sacrifício. Então, quando nós fazemos algo por um irmão que está em necessidade, nós estamos também fazendo isso para Deus. Porque esse irmão, ele representa o amor de Deus por nós. Então, Jesus conclui com isso, com a questão, fala do nosso interior, do nosso exterior e do nosso relacionamento com os nossos irmãos. E ele conclui com isso porque se nós não amarmos o nosso irmão, automaticamente nós não amamos a Deus. Porque todos aqui são criação de Deus e todos aqui representam o sacrifício do Senhor por nós. Então, nós, a partir do momento que entendemos que nós somos maus e que nós precisamos de Deus, nós começamos a olhar o nosso irmão com outros olhos. Porque a gente vai ver que nós não somos melhores do que ninguém e que todos nós precisamos de Deus. Então essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que nós temos que nos atentarmos ao nosso interior, como que nós vemos a obra de Deus, como que nós vemos a vontade de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos transparecer isso a partir dos talentos que Ele nos deu, para nós estarmos fazendo a obra dele, amando-nos uns aos outros.
E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.